Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. Meus amigos, me perdoem, eu já falei isso no outro vídeo. Eu tô com 2 semanas muito complicadas, tô fazendo curso, tô estudando para a prova. São várias matérias, até falo o que eu estou estudando. Eu estou estudando direito constitucional, direito penal militar, direito processual militar, Constituição, direito administrativo. Eu tenho um monte de provas essa semana, tenho que estudar, então está muito complicado para mim. Até quinta-feira dessa semana que vai entrar, eu tô meio complicado, não estou conseguindo fazer pré-jogos, porque eu tô tentando encontrar um tempo. Aí quando dá um jogo eu consigo ver um jogo e faço comentário. Amanhã, por exemplo, domingo, provavelmente eu só vou conseguir ver os jogos dos Cariocas depois, tanto o jogo do Vasco quanto do Fluminense eu vou ver o jogo depois, porque na hora provavelmente eu não vou conseguir ver jogo. Então eu peço desculpa aí a todos que acompanham o canal, aos amigos novos que estão chegando, ver como é que são meus vídeos. Eu faço edição, eu coloco uma tela aqui atrás com o Logan do Resenha com Magalhães, mas eu não tô podendo justamente por causa disso. Mas vamos lá. Na outra semana, no final da semana que vem, volta tudo ao normal. Pré-jogo, comentários após os jogos, a nossa live semana que vem, na outra semana volta a live. Então eu peço desculpas, mas na outra semana vem. E hoje eu consegui ver, estava estudava de um lado e vi o jogo do outro. Nessa 14ª rodada, o líder do campeonato jogou, tinha perdido a última partida para o São Paulo em casa no Maracanã, jogou mais uma vez no Maracanã, o Flamengo, o líder do campeonato, e continua líder. Jogou o clássico contra o Botafogo, que tinha uma vitória cada um. Nesse ano o Flamengo tinha ganho uma partida, depois o Botafogo ganhou aquela de 1-0 pelo Campeonato Carioca também. E jogaram Flamengo e Botafogo. O Botafogo iniciou após a Copa perdendo fora de casa para o Corinthians. Só que aquela partida do Botafogo, que eu não fiz comentários nenhum, depois eu vi alguns pedaços, já digo de cara, o Botafogo jogou muito melhor contra o Corinthians do que jogou contra o Flamengo. Quanto é que foi o jogo? O jogo foi 2-0 Flamengo. O Flamengo fez 2 gols em 6 minutos. 6 minutos o Flamengo fez 2 gols. O Botafogo, vou te ser bem sincero, meu amigo botafoguense que tá aqui no canal, não gostei do Botafogo. O Botafogo continua com problema crônico de criação. Problema crônico de criação. E agora, além de ter um problema crônico de criação, tem um problema de marcação, o que não tinha antes da Copa. O Botafogo marcava direito, sabia marcar. Tinha um problema de criação e um pouquinho no ataque, mas tinha até um contra-ataque que conseguia chegar. Agora o Botafogo tem um problema de marcação. O Botafogo, tanto no primeiro quanto no segundo, marcou muito mal. No segundo até marcou um pouquinho melhor, mas mesmo assim deu muito espaço para o Flamengo. Mas vai dar espaço para o time do Flamengo é pedir para tomar uma enfiada. E olha que o time do Flamengo hoje, na minha visão, alguns jogadores foram muito abaixo, o Diego muito abaixo, o Guerreiro muito abaixo. Tem jogadores que não fizeram uma grande partida e o Flamengo, a meu ver, não fez uma grande partida assim. Até porque eu até vou dar um desconto para o time do Flamengo, porque meteu 2-0 com 6 minutos. É lógico que o estilo de jogo vai mudar. Aquela vontade do Flamengo, que o Flamengo parte para cima igual fez com o São Paulo, é lógico que diminui. Já está 2-0. Então o jogo muda um pouquinho.
Mas voltando a falar do Botafogo, depois eu falo do Flamengo, voltando a falar do Botafogo, ele colocou o Jean e o Lindoso. Eu vou falar de novo. O Lindoso não está mais conseguindo ser aquele homem de contenção. E ele também não consegue ser aquele homem de carregar a bola e criar as jogadas. O Jean marca, tem muita vontade, mas para sair jogando é meio que um Deus nos acuda. Ele é até melhor do que alguns outros volantes, mas mesmo assim é um problema. Ele me joga com Matheus Fernandes, Lindoso, Jean, pô, 3 volantes, e dá o espaço que deu pro Flamengo. Então alguma coisa de errado. Pô, ou com 3 volantes. 3. Aí tinham ainda o Valência por um lado, Chiesa pelo outro. Pô, complicado. Complicado. Ele quis congestionar ali o meio de campo do Botafogo, mas não funcionou. Não funcionou. E aconteceu de novo. Contra o Corinthians tomaram um gol logo no início. E contra o Flamengo eles tomaram 2 logo no início. Uma jogada. Aí, falar também, poxa, tá criticando o gol do garoto. Foi jogada individual. Ele veio pedalando, deu um toque de gênio. Ah, bom, ele não é gênio. Matheus Vital não é gênio. Tá longe. Trilhões de quilômetros longe de ser gênio. Mas deu um toque de gênio. Foi um golaço. Ele veio pedalando, o zagueiro vem caminhando para trás. É pedir ou para fazer pênalti ou para cair chatado, né? A gente já viu isso com o Robinho. Com aquele lance da pedalada, que ele ficou famoso por causa disso. Foi um golaço, deu uma desestabilizada. O Botafogo já não estava marcando direito, acabou tomando o segundo e jogadas pelo meio de novo. Pelo meio. O segundo gol do Flamengo, pô, tinha mais jogador do Flamengo dentro da área do que do Botafogo. Ou seja, uma completa bagunça setor defensivo do Botafogo. Completamente desorganizado. Depois tomaram o gol, se reuniram lá e começaram a conversar para tentar ajeitar a marcação. Mas mesmo assim, o Botafogo não é mais aquele Botafogo do primeiro semestre do ano passado. O Botafogo do primeiro, diante da Copa, primeiro semestre e do ano passado, era um time que corria para tomar a bola. O Botafogo era um time que corria para tomar a bola. Esse Botafogo de agora, do Paquetá, não é um time que está correndo para tomar a bola. É um time que está cercando. Muito parecido com o Flamengo. O time do Flamengo não é aquele time que corre para pegar. Mas o Flamengo, mesmo assim, marca... Pô, não pode. Tem alguma coisa errada, muito errada no Botafogo. Não pode o Botafogo jogar com 3 volantes e marcar menos do que o Flamengo, que jogou com 1. Lógico que pode. Eu falei de zoação, mas é lógico que pode. Lógico que pode, sabe por quê? Por causa do esquema. Se os jogadores entenderem o esquema, mesmo com o volante ocupando os espaços, o Flamengo marcou melhor do que o Botafogo. Mesmo com o volante. E vamos lá, que o Cuejá é um monstro. O Cuejá marcando é um monstro. O Cuejá marcando marcou mais do que os 3 volantes do Botafogo. O Matheus Fernandes até melhorou, subiu muito o ataque, ele tentava fazer isso, fazer essa criação. O Valência não consegue criar, estava algumas chutes de fora da área. O Chiesa tentando correr ali pela ponta para fazer alguma coisa, colocar uma certa velocidade. O Moisés subindo muito, teve que subir muito, porque não tinha jeito. Teve um problema porque o Paquetá começou a cair nas costas dele. E o Flamengo ainda não tinha o Botafogo. O Botafogo deu uma certa... sorte não, mas teve uma preocupação a menos, que primeiro o Diego estava mal. E não tinha o Everton Ribeiro, que também é de criação. E ajuda muito naquele toque de bola e acelera mais o jogo do que o Diego. Porque o Diego estava quebrando a jogada do Flamengo. Se no lugar do Diego tivesse um jogador que desse um toque mais rápido na bola, o Botafogo tinha se ferrado no primeiro tempo. Então, não gostei da marcação do Botafogo, não gostei. Não sei se é o esquema, não sei se os jogadores entraram dispersos, não sei o que foi, mas não gostei. O Botafogo até deu uma equilibrada ainda no primeiro tempo, mas
Isso ia acontecer porque é lógico que o Flamengo ia tirar o pé, já estava 2-0. Ia tirar o pé, mudou um pouco o jeitão do Flamengo jogar, tirou um pouco o pé, o Botafogo tentou ir para cima, teve até uma ou duas chances, mas estava fazendo muito chuveirinho para dentro da área, chutando muito fora da área. Por quê? Porque o Flamengo estava marcando melhor do que o Botafogo, principalmente no meio. Estava marcando melhor. As jogadas que o Botafogo tiveram foram de passes errados do Flamengo. O Flamengo estava errando muito passe. Paquetá errando muito passe, de vez em quando o Paquetá muito disperso, o Diego errando muito passe. Rodinei errando passe, ou seja, o jogador do Flamengo que estava errando passe, estava dando essa bola para o Botafogo. Mas mesmo assim o Botafogo não conseguia criar. E quando pegava a bola, não sabia muito o que fazer, tinha que chutar de fora da área. Então, primeiro tempo foi isso. 2-0. Segundo tempo, 2-0, o Flamengo começou na dele. Mas mesmo o Botafogo precisando fazer gol, deu uma melhorada, foi para cima, jogou o Flamengo um pouquinho para trás. Só que, mais uma vez, o time do Botafogo não tá igual ao primeiro semestre. O time do Botafogo não tá mordendo para pegar a bola. Quando o Botafogo perdia a bola, o que o Botafogo fazia? Recuava todo, dava a bola pro Flamengo e deixava o Flamengo tocando a bola. Só começava a tentar fazer alguma coisa quando o Flamengo entrava dentro do campo do Botafogo. Pô, tá errado, o Botafogo tem que marcar em cima. O Botafogo até marcou em cima, mas o time estava muito espaçado. Quando o Flamengo conseguia quebrar uma dessas linhas, já ficava sempre numa superioridade numérica dos jogadores do Botafogo, porque conseguia quebrar a linha, ou com o Diego, ou com o Paquetá, ou pelos laterais, ou com o Ejá, que sabia fazer aquela volta e conseguia quebrar a marcação. Então a marcação do Botafogo, muito mal, muito mal. Melhorou um pouco no segundo tempo, tentou algumas jogadas, muito bola na área, tentando um asfalto, alguma coisa, mas sinceramente, meu amigo, torcedor do Botafogo, não gostei. Botafogo tá pior, a meu ver. Esse Botafogo de hoje que eu vi, a meu ver, foi pior do que eu tava, do que eu tava vendo com o Valentim. Tem que dar tempo para Paquetá, segundo jogo dele, segunda derrota. Mas contra o Corinthians ele fez o Botafogo fez até um bom jogo, o Cássio fez diversas defesas lá, então a gente tem que ficar naquela. Pô, não foi um bom jogo, isso acontece com qualquer time. Fez um bom jogo contra o Corinthians, mas acabou perdendo. Mas esse sistema defensivo, a forma que o Botafogo está defendendo, não estou gostando. E a meu ver, o Botafogo, sinceramente, não fez para ganhar. Não fez para ganhar. Já ao lado do Flamengo, o Flamengo começou um pouco diferente. O time do Flamengo está diferente do que era no primeiro semestre. Não tem ali mais o Vinícius Júnior, não tem ali. O Jonas, que era reserva, mas faz falta, mas também não estava. E não tinha o Everton Ribeiro. O que foi que ele fez? Parte de trás da mesma coisa. Tá? Hever, Léo Duarte, não comprometeram. Rodinei errou, atacou bastante, mas errou alguns passes bobos, até porque ele não tem muita qualidade para isso. O René só estava subindo na boa, estava marcando mais, estava conseguindo segurar ali as subidas do lateral do Botafogo. Os laterais do Botafogo subiram muito, tentaram, não pode falar que não tentou. Torcedor do Botafogo, não pode negar que o Botafogo não tentou. O Botafogo tentou, correu, mas estava desorganizado, principalmente defensivamente. E ofensivamente o Botafogo não consegue criar. Aí fica difícil de ganhar algum jogo. Voltando ao Flamengo. O René ficou ali mais marcando. No meio de campo, Cuejá. Não tem ninguém no Cuejá, no Flamengo, parecido com o Cuejá. Ninguém. Nenhum volante do Flamengo chega próximo do Cuejá. Nenhum. E o Flamengo vai precisar contratar um volante que seja parecido com o Cuejá. Porque quando o Cuejá não pode jogar, é um Deus nos acuda. O Rômulo não marca ninguém. O Arão também não. Então o Flamengo tem que contratar um jogador tipo Jonas. Aquele jogador só de marcação, para dar uma segurança ali quando o Cuejá não puder jogar. O Cuejá é um monstro na marcação, ainda sabe sair jogar. O Paquetá e o Diego pelo meio. Diego, mal. O Diego quebrou 70% do ataque do Flamengo quando ele parava a bola e dava aquela girada, quebrou o ataque. O Diego não conseguiu hoje dar
sequência jogada. Toda vez que a bola batia no pé dele, ele quebrava a jogada. Isso irrita, isso irrita. No lance do gol ele estava lá também, estava junto, mas ele quebrou muito. Tinha que ter um jogador ali que desse 1-2, fizesse 1-2 rápido. O Diego não foi esse cara hoje, jogou mal. Algumas partidas ele foi bem. Hoje ele foi. Contra o São Paulo ele foi bem, gostei. O Flamengo perdeu, mas ele não foi mal. Hoje ele foi mal, muito mal. O Paquetá jogou bem? Jogou. Mas o Paquetá, de vez em quando, a impressão que dá é que ele fica disperso. Parece que dá uma desligada nele. Ele dá um espaço com pouca vontade, espaço curto. Ou seja, o Paquetá, não vou falar que ele jogou bem, mas ele teve os momentos de muito glamour e uns momentos horrorosos. Ele, não vou falar que ele menospreza o adversário, não é, mas ele tem um estilo de jogo de vez em quando que atrapalha um pouco. Ele também tem que dar, mas para ele eu até entendo, porque ele não tem a experiência do Diego, ele tem que dar um pouquinho mais de velocidade no ataque para o Diego. Ele dá mais velocidade do que o Diego, mas de vez em quando ele faz algumas situações, alguns passos, algumas coisas que parece que ele está meio largadão, meio desinteressado da partida. Ele tem que estar mais ligado na partida, mas fez uma boa partida, deu muito trabalho pelo lado direito, pelo meio, virando o jogo, criando jogadas. Gostei do Paquetá. Só esse detalhe que ele de vez em quando dá uma desligada. E, para minha surpresa, como eu não vinha acompanhando os noticiários do Flamengo, pelo lado esquerdo ele colocou o menino Matheus Sávio. Fez uma boa partida. Fez um golaço, deu outro passo para o segundo gol, segurou um pouco a marcação do lateral ali, ajudou o René, correu de vez em quando, ele dava uma cansada, estava caindo pelo meio, caiu pelo lado direito. O Matheus Sávio entrou legal, uma surpresa, entrou legal. Guerreiro. Todo mundo guerreiro, Henrique Dourado não presta. Pô, na boa, qual foi a diferença do Guerreiro pro Henrique Dourado? Qual é a diferença do Guerreiro para o Henrique Dourado? É o que eu falei, o negócio é o esquema do Flamengo que dificulta um pouco o centroavante. O centroavante tem que ser um cara muito mais móvel do que é o Guerreiro e do que é o Henrique Dourado também. O Uribe, que entrou também, estava caindo um pouco pelo lado direito, ele tem mais mobilidade que o Guerreiro e do que o Dourado. De repente ele consegue ali com o tempo fazer mais essa função, porque precisa de um cara com mais mobilidade. Então o Flamengo, diferentemente das outras, tem dois centroavantes agora, porque o Uribe é centroavante, o Guerreiro é centroavante. Guerreiro não gostei, não fez uma boa partida. O Uribe participou bastante, abrindo, principalmente quando o Paquetá caiu pelo lado direito, ele começou a puxar a marcação e o Uribe começou a entrar em facão. Um jogador, apesar da altura, ele tem mais velocidade do que o Guerreiro e do que o Dourado. Conseguiu fazer algumas jogadas pelo lado, conseguiu fazer infiltração. E o Flamengo com um jeitão diferente, com a cara diferente do que a gente estava vendo. Mas o Flamengo precisa de uma outra peça ali para aquele lado direito ou pelo lado esquerdo. Porque hoje não tinha o Everton Ribeiro. Mas, de repente, tem esse negócio aí do Vitinho, que de repente, já escutei hoje, parece que o Vitinho explanou no CSKA, que foi substituído, tirou, parece, das redes sociais dele, a camisa do CSKA, tirou tudo, já não tem mais nada. Ou seja, parece que já está explanando e ele quer vir mesmo. O Flamengo parece que está certo, falta lá com o CSKA. E o Flamengo precisa volante. Mas o Flamengo fez 2-0 logo no início, aí o jogo muda. Fez uma partida satisfatória, alguns jogadores de muito abate, o Flamengo errou muito passe. O Flamengo teve muito espaço, poderia ter aproveitado mais o espaço que o Botafogo deu, mas o Diego quebrou muita jogada. Mas o Flamengo, vou falar, torcedor do Botafogo, não me leve a mal, mas o Flamengo fez pro gasto. Deu pro gasto. O Flamengo jogou, deu pro gasto e ganhou. Não é menosprezando o Botafogo, mas o Botafogo jogou mal, principalmente na marcação. Marcação e criação, zero. Muito fraco. E o Flamengo fez por merecer aí, teve as oportunidades, fez o gol e segue líder agora com 30 pontos. Botafogo está na parte
dependendo do resultado, o Botafogo está com essa derrota, acho que nesse momento, a 4 pontos da zona do rebaixamento. Porém, dependendo dos resultados até o final da rodada, ele pode ficar mais próximo da zona de rebaixamento. Preocupante, preocupante, mas vamos ver o que acontece. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do jogo Flamengo 2, Botafogo 0. Muito obrigado por tudo, coloque aí seu comentário, se eu conseguir eu respondo, dê seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, e não esqueça, Resenha com Magalhães no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Eu não estou conseguindo colocar os vídeos, mas depois eu coloco todos os vídeos lá no Facebook. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau.